Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso bíblico. Estamos estudando as cartas pastorais. Estudamos na aula passada a primeira carta de Pedro e hoje nós vamos estudar a carta de Judas. Você pode perguntar, mas por que não a segunda Pedro? Porque ela é bastante diferente da primeira Pedro e se assemelha muito mais a essa carta de Judas, da qual parece ser uma edição nova, um pouco ampliada e melhorada. É por isso que a gente vai estudar primeiro a Epístola de Judas na aula de hoje e na próxima aula a segunda carta de Pedro. Falando um pouquinho sobre o autor da Epístola de Judas, o autor da carta, ele se chama Judas, irmão de Tiago, como nós vemos no versículo 1. Ora, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, a gente encontra mencionado que entre os primos de Jesus estão Tiago e Judas. É de crer que este seja o autor da carta em foco. Judas, irmão de Tiago. Uma outra sentença, uma outra opinião, julga que tal autor é o apóstolo Judas, que nós chamamos de Tadeu, homem de coração, que é mencionado no catálogo, na lista dos apóstolos. Contra essa opinião, aponta-se o versículo 17 dessa carta, na qual o autor ele se distingue do grupo dos apóstolos. Deve-se notar ainda que, embora os primos de Jesus fossem hostis ao Senhor, como nós encontramos em João 7, do 2 ao 5, alguns acreditaram nele posteriormente, Atos 1,14, e acabaram colaborando no apostolado com Paulo e os outros apóstolos. Muitos testemunhos da antiga tradição cristã reconhecem Judas como um escrito canônico, como um texto que é realmente inspirado por Deus. Então, desde lá dos primeiros séculos, dessa antiga tradição cristã, se reconhece a inspiração divina desta carta de Judas. Todavia, só houve uma unanimidade a respeito disso depois de uma fase de hesitação, devido ao fato de que Judas ele cita 2 livros apócrifos. Então, houve uma certa dúvida sobre a inspiração divina por esse fato de tocar nesses 2 livros apócrifos. O primeiro é o livro da Assunção de Moisés, que é citado no versículo 9, e um outro apócrifo é o Apocalipse de Enoque, que aparece no versículo 14 e 15. Com o tempo, os cristãos foram tomando consciência de que citar esses livros não significa tê-los como inspirados. São Paulo mesmo citou alguns poetas pagãos como Arato ou Cleantes em Atos 17, 28, Epimênides em Tito, capítulo 1, versículo 12, e também citou outras tradições não canônicas dos judeus, como na 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Então, houve essa hesitação, mas depois se atribuiu a Judas, irmão de Tiago, primo de Jesus, a autoria desta carta. Falando um pouquinho sobre os destinatários para quem Judas escreveu essa carta, os leitores desta epístola são os cristãos de origem pagã e de origem judaica. De origem pagã, dada a facilidade com que se propagava entre ele uma libertinagem de costumes. Então, uma vida muito promíscua que se espalhava entre os que vinham do paganismo. Então,
Judas quer orientar a esses. E aos de origem judaica, por causa do amplo uso do Antigo Testamento e dos apócrifos judaicos. Talvez se trate dos mesmos leitores aos quais São Tiago ele escreveu, porque Judas se apresenta como irmão de Tiago. Esses fiéis estavam sendo ameaçados por causa da pregação de falsas doutrinas, que eram levadas por cristãos apóstatas, cristãos que haviam abandonado a fé e estavam cometendo essas heresias, que estavam se entregando aos mais baixos vícios do paganismo. A gente vê isso no versículo 12, no versículo 18. Esses que cometiam esses erros estavam negando a divindade de Cristo. No versículo 8 você encontra isso. Injuriavam os anjos, também no versículo 8. Eles zombavam das verdades pregadas pelos apóstolos como se fossem fábulas. Versículo 3 e 4. E, com tudo isso, causavam muitas divisões nas comunidades. Versículo 19. É difícil identificar pelo nome essa heresia ou essa facção herética. Podiam ser os discípulos de Simão Mago, como aparece lá em Atos 8, do 18 ao 24, que eles eram muito mal afamados na tradição, defendiam teses que constituiriam no século II o corpo da gnose, mas a gente não pode identificar exatamente nesse momento qual era a heresia que eles estavam cometendo. O tom da carta, então, é muito vivaz, enérgico e rude. A linguagem grega, ela é polida, tem assim vista especialmente a doxologia final, versículos 24 e 25. Existem muitas metáforas que são pitorescas, versículo 12 e 13. Esse escrito, que é muito breve, contém 10 palavras que nunca aparecem em todo o Novo Testamento. Então, todos esses elementos levam a supor que Judas tenha adquirido uma boa cultura helenística, ou melhor, que ele tinha recorrido a um redator para escrever esta carta. Ele deve ter feito isso entre os anos 62, que é a morte de São Tiago, e o ano 66, que é o início da guerra entre os judeus contra o Império Romano, que acabou com a destruição de Jerusalém no ano 70. E, para finalizar, chama muito a atenção uma grande afinidade que existe entre a carta de Judas e a segunda carta de Pedro. As expressões raras aparecem em ambas as cartas, as mesmas ideias, especialmente quando se trata de descrever os falsos pregadores e o juízo de Deus sobre os malvados. Então, convido você agora a ler esta epístola de Judas, depois a segunda carta de São Pedro, que nós vamos analisar na próxima aula, e você vai identificar muitas semelhanças, muitas afinidades entre essas duas cartas. Desejo a você uma boa leitura, um bom estudo desta epístola de Judas, que é muito breve, rapidinho você consegue ler, e que você possa também colher a mensagem que o Senhor tem para você através desse texto. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma aula aqui do nosso curso bíblico, e fique com Deus.